Olha, parece que o mundo está mudando cada vez mais rápido, né? Tem uma sensação de incerteza no ar. Mas e se tudo isso que a gente está vivendo não foi exatamente novo? A gente vai mergulhar aqui nas ideias do Ray Dalio para tentar entender os padrões da história que podem, quem sabe, explicar por que a ordem mundial está virando de cabeça para baixo. Essa citação do Dálio já diz tudo, né? Ela nos força a pensar por que o momento atual parece tão instável, tão diferente de tudo que a gente já passou. A resposta, claro, não é simples, mas a história pode nos dar umas pistas bem interessantes para decifrar o que está acontecendo. Então, o ponto é que não é uma coisa só. É tipo uma tempestade perfeita. São três forças gigantescas colidindo ao mesmo tempo. Primeiro, dívidas em níveis recordes com juros lá embaixo. Segundo, uma polarização social e política muito intensa dentro dos países. E para completar, no cenário mundial, uma nova potência desafiando a antiga. É uma combinação explosiva, uma que não se via há gerações. E aí que surge o grande desafio, né? Se as regras do jogo que a gente conhecia parecem não funcionar mais, como é que a gente se orienta? Como é que se navega por um terreno que parece completamente desconhecido? A sacada aqui é mudar a perspectiva. Em vez de olhar para os eventos de hoje como algo único, inédito e assustador, a chave é conseguir identificar esses eventos como mais um daqueles. Ou seja, um padrão que a história já viu acontecer várias e várias vezes. E essa analogia das formigas é perfeita para isso. No nosso dia a dia, a gente está tão focado em carregar as nossas migalhas, os nossos problemas imediatos, que a gente nem percebe os grandes ciclos da história acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Dar um passo para trás e olhar o cenário completo é isso que permite entender o que está realmente em jogo. Essa imagem aqui mostra bem essa visão de longo prazo. Apesar das crises, dos altos e baixos, a tendência geral da humanidade é sempre para frente, é de progresso. A nossa capacidade de aprender, de inovar, acaba nos empurrando para cima, sabe? Mesmo que o caminho seja cheio de solavancos. E isso nos leva direto ao conceito principal aqui, o grande ciclo. Pensa nele como um modelo, quase um mapa para entender como as grandes potências e suas moedas sobem e caem ao longo da história. Bom, e para medir a força de um império, esse modelo usa 8 indicadores principais. Começa com a base de tudo, como educação e inovação. Aí passa pela força da economia, do comércio, pela força militar e vai até o topo, que é ter a moeda de reserva mundial. Juntos, todos esses fatores dão um retrato bem completo do poder de uma nação. Aqui nesse gráfico, a gente vê como esses 8 fatores se comportam ao longo do tempo. Isso aqui não é sobre um país específico, tá? É tipo a jornada média, o arquétipo de um grande império, da ascensão até o declínio. É um padrão que se repete, mostrando como as diferentes fontes de poder sobem e descem numa sequência que é, bem, previsível. E a ordem em que as coisas acontecem é a chave de tudo. Repara só, a educação de qualidade é um dos primeiríssimos pilares a se fortalecer quando um império está subindo. Já do outro lado, o status de moeda de reserva, esse é o último a ir embora. É um privilégio que muitas vezes continua existindo, mesmo quando os outros sinais de poder já começaram a enfraquecer. A história mais recente nos dá exemplos bem claros disso. Nos últimos 500 anos, o bastão de moeda do mundo passou de mãos algumas vezes, sempre seguindo o império dominante da vez. Foi do florim holandês para a libra esterlina britânica e, por fim, para o dólar americano, que assumiu esse posto lá em 1945. Essa jornada toda pode ser dividida em 3 fases bem claras. Primeiro, a ascensão. É quando um país se torna mais produtivo, mais competitivo. Depois vem o topo. Ele aproveita o sucesso, mas começa a ficar caro, complacente. E aí, finalmente, vem o declínio, que é marcado por dívidas, conflitos internos e o surgimento de um rival poderoso no horizonte. Ok, com esse modelo histórico todo na cabeça, a pergunta que não quer calar é: onde é que a gente está hoje nesse ciclo? Vamos tentar aplicar essa estrutura para entender um pouco melhor o nosso momento atual? A ordem mundial que a gente conhece, liderada pelos Estados Unidos, começou em 1945. Na época desse estudo, ela tinha completado 75 anos. E se a gente olhar pela lente da história, isso é uma idade já bem avançada para um ciclo de poder. É um ponto em que as rachaduras no sistema geralmente começam a ficar bem mais visíveis. Aqui a gente tem um resumo. De um lado, os sinais de uma potência em ascensão, educação forte, produtividade em alta, mais união social. Do outro, os sintomas do declínio, dívidas enormes, conflitos internos, os custos de manter um império que ficou grande demais. A pergunta que fica no ar é: que nações se encaixam em cada lado dessa balança hoje em dia?
Mas olha, apesar desses ciclos parecerem quase um destino inevitável, tem uma força ainda maior em jogo. E não é o ciclo, mas sim a criatividade, a capacidade da humanidade de se adaptar. É essa força que, no fim das contas, garante que a linha do progresso continue subindo, mesmo no meio do caos dessas grandes transições. E para fechar, fica a pergunta final. Se esses padrões históricos são mesmo um guia confiável sobre como a riqueza e o poder mudam de mãos, o que eles estão sugerindo sobre o nosso futuro? Afinal de contas, a história pode não se repetir, mas ela costuma rimar.